Foto BSB, Festival de Fotojornalismo de Brasília. Este projeto foi realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Foto BSB, Festival de Fotojornalismo de Brasília. Série Encontros. Episódio: A Imagem e a Construção da Retórica do Poder, com Lilia Schwartz e Diego Bressani. Você vai ouvir um encontro entre a historiadora, professora e antropóloga Lilia Schwartz e o ator e fotógrafo Diego Bressani, numa conversa para entender como a imagem é utilizada na construção de opiniões e fortalecimento de discursos. Na tela, dividida em 3, estão, cada um em seu ambiente. Na parte inferior do vídeo, a apresentadora. Acima à esquerda, Lilia Schwartz e ao seu lado à direita, Diego Bressani. A apresentadora do programa é branca. Usa cabelo curto, liso e platinado. Roupa escura com detalhes brancos. Lilia Schwartz é branca. Tem um cabelo escuro e liso, até abaixo dos ombros. Usa óculos de armação arredondada e cor marrom, e roupa cinza e branca. Diego Bressani é branco. Tem um cabelo escuro, levemente ondulado e volumoso, na altura das orelhas. Usa óculos e um grande bigode. Sua camisa é branca. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com a professora Lilia Moritz e com o Diego Bressani. Essa mesa vai ser muito interessante. A ideia é que a gente discute aqui as retóricas de poder. A Lilia faz um trabalho muito interessante aqui nas redes sociais, com o De Olho na Foto, e também faz as análises dos políticos, no Instagram, no canal do YouTube, e agora ela está lançando o livro Sequestro da Independência, e traz essa perspectiva histórica e muito importante agora. Por outro lado, o Diego, vários fotojornalistas trabalham agora com o Congresso, com o poder, e eles acabam privilegiando a imagem dos representantes de poder, dando aquela imagem com aquela luz linda, Brasília e tudo. E isso acaba incomodando muito a gente, porque é insuportável estar na nossa timeline essas figuras com essa luz linda, agora o coração está lá com aquela luz maravilhosa para lá. E o Diego, ele, de certa forma, com as imagens dele, ele traz um pouco de vingança, porque a gente vê aquela cara endemoniada. Por outro lado, tem a discussão. Eles também não estão usando a gente para passar o que eles querem? Então, é essa a abordagem que eu gostaria de vocês entender até que forma a gente não está sendo manipulado pelas imagens, essas imagens de poder. Enfim, é isso. Vai ser uma conversa muito interessante. Bom, meu nome é Lilia Moritz Schwartz, eu sou professora da Universidade de São Paulo, eu dou aula de antropologia e de história, sou professora em Princeton também, e curadora visitante do MASP, sobretudo para as exposições chamadas Histórias. Nós abrimos uma nova exposição chamada Histórias Brasileiras agora, e eu também sou colunista do Nexo. E como disse a Daniela, eu tenho, desde que Jair Bolsonaro foi eleito, uma participação grande no Instagram, entre outros, analisando imagens. E já aproveito para dizer rapidamente, para também provocar o Diego, que eu particularmente acho que a gente não tem opção se não dar essas imagens e manipulá-las também. Ou seja, eles vão manipular de toda maneira, mas eu me recuso a naturalizar esse tipo de perversão, que é uma perversão documental e imagética. Nesse novo livro que a Daniela mencionou, O Sequestro da Independência, que eu escrevi com 2 colegas, o Carlos Lima e a Lúcia Stamp, nós falamos dos vários sequestros do 7 de setembro, chegamos até o sequestro de Jair Bolsonaro, e inclusive ao perverso coração de Dom Pedro, que é figura para lá de polêmica, né? Mas a gente fala do coração do Dom Pedro depois. Deixa o Diego contar aqui para a gente. Vamos lá, E Diego. adoro as fotos do Diego, sobretudo do Eduardo Bolsonaro loiro e de cabelos longos. Tem uma história curiosa sobre essa foto que depois eu vou falar. Bom, meu nome é Diego Bressani, eu sou fotógrafo e diretor de teatro, sou formado pela Universidade de Brasília. Eu estou muito feliz de estar aqui conversando com a professora Lília. Eu respeito muito, tenho muita admiração, agradeço demais esse convite, estou super nervoso aqui, mas vai dar certo.
Diego, seria interessante você dizer que foi curioso, porque quando a gente juntou os dois, eu não sabia que o Diego estava fazendo um mestrado inspirado na Lília, na professora Lília. Então, conta um pouco para a gente sobre isso. Na verdade, estou fazendo tô num processo de mestrado, estou escrevendo sobre o processo de realização dessas imagens, né, desses retratos. E a ideia é basicamente falar sobre como criar com o inimigo. Esse seria mais ou menos o subtítulo da coisa. Então por isso eu tenho visto bastante coisa da professora, porque, enfim, ela tem falado bastante, a Lília tem falado bastante sobre isso, sobre essa construção dessa imagem, a utilização e o domínio que eles têm dessa imagem, né? Aí eu voltei nessas experiências que eu tive quando foi fotografar o Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, com a Sarah Winter, e estou revendo isso e analisando a partir dessa perspectiva de como foi criar, não só fotografar, mas criar, elaborar uma imagem com o inimigo, né? Ou com essa pessoa. Então, tenho falado sobre isso, assim. Então, enfim, mas por isso que a gente está também, uma das razões que a gente está aqui agora, também para conversar sobre essas questões, que depois eu quero trazer alguns fatos do fazer esses retratos, durante o acontecimento do retrato, que eu acho que eles são bastante esclarecedores e também colocam várias dúvidas sobre esse domínio que a gente tem, ou esse resgate que a gente precisa ter sobre o domínio da imagem, né, a utilização da imagem. É isso. Ah, Uhum. interessante. Então a gente podia agora começar com a explanação que a professora Lília trouxe, com algumas imagens, e a partir daí a gente passar para o Diego e a gente analisar algumas imagens dele, pode ser? Pode, pode. Eu não Hum. fiz uma vida assim totalmente organizada, mas vamos embora. Eu vou partir de um fotógrafo, de uma foto, na verdade, três, vamos lá. Sobretudo do fotógrafo Marco Ferrez, vou compartilhar minha tela aqui. Acho que as questões que o Diego coloca são muito importantes, né? Como é que você trabalha com a imagem, e como que você trabalha com o inimigo. E quando eu estou fazendo essa atividade no Instagram, que é uma atividade totalmente não profissional, né? Ou seja, voluntariamente a todo dia eu boto uma imagem, converso, boto um texto, né? Mais um Instagram informativo, mas eu fiquei muito feliz, satisfeita, né? Toda vez que eu faço análise de imagem, as pessoas são muito generosas comigo, comentam, agradecem, porque eu tenho, sabe, Daniela e Diego, quase que uma missão na academia, porque a academia é tão, ciências humanas de uma forma geral, né? Nós somos tão rigorosos na análise de documentos escritos, e durante muito tempo, e ouso dizer que ainda, né? O Diego também está na academia. Eu acho que nós somos muito conservadores na análise de imagens, como se a imagem fosse uma ilustração. Então, eu sempre chamo a atenção que nas teses, eu sou uma espécie de arroz de festa de banca. Né? Outro dia eu recebi um aviso da CAPES que eu estava na minha banca de número 500 e eu não sabia se eu comemorava ou achava o fim do mundo, né? Essa minha. Mas, enfim, eu sempre percebo que as imagens aparecem como ilustração, né? Ilustração no sentido de ilustrar. Talvez isso seja estranho para vocês, né? Porque vocês são da área, mas de uma área tão próxima como a minha, história, antropologia, ciências sociais, é incrível o uso que se dá às imagens, né? Ou seja, a pessoa vai com todo um arrazoado e a imagem entra só para corroborar, né? Ou seja, Sim, ou sim. a imagem não aparece como anexo, né, como apêndice. O que que quer dizer quando você abre um caderno e chama de apêndice, anexo? Você está dizendo o seguinte, olha, se você quiser ler aquela imagem, você vai lá por sua conta e risco, mas ela não tem importância nenhuma para o argumento central. E há muito tempo que eu venho trazendo as imagens para o centro da minha reflexão, né? Quando eu fiz o meu doutorado, que ainda era o espetáculo das raças, o doutorado continha uma exposição, mas parte da banca não foi antes, porque disseram que eles discordavam que as imagens fizessem parte de uma tese. Depois, quando eu fiz a tese sobre as barbas do imperador, que era uma tese sobre o monarca Dom Pedro II, que era um grande marketólogo, né? Ou seja, ele de fato usou da fotografia como uma forma para elevar o seu poder. Eu tinha um capítulo inteiro que eram as fotos, é impressionante isso, não sei se Diego, se vocês já viram,
que é Dom Pedro tirando a sua roupa de monarca e vestindo a roupa de monarca cidadão. Sim, Para sim. mim, isso tinha uma importância simbólica, e eu sempre estudo a eficácia do poder simbólico, né? Ou seja, a eficácia política dos símbolos, é muito importante para mim. E também, um membro da banca disse que considerava que havia um capítulo a menos, porque um capítulo só com fotografias não era um capítulo de tese. Até que eu fiz o livro chamado Sol do Brasil, quando de fato eu fiz a biografia de um pintor, e aí era impossível que as pessoas não considerassem que a pintura era central na análise, né? Um pintor que detestou o Brasil, é muito bom, e detestou o sol do Brasil. Então, cada capítulo começa com uma frase contra o Brasil e contra o sol do Brasil. Então, eu gostei muito porque, em geral, é o oposto, né? E as dificuldades que existiam para captar o sol do Brasil, né? Quem sabe vocês, como fotógrafos, possam me falar mais. Desde então, e depois eu fiz essa carreira como curadora, né? Eu sempre brinco que como curadora eu sou uma boa historiadora ou antropóloga, né? Ou seja, com esse tipo de visão, mas as imagens sempre foram muito fundamentais. Então, isso que eu faço agora no Instagram é uma decorrência da minha análise, da minha reflexão sobre as imagens, sobre a importância das imagens nas análises políticas, históricas, antropológicas e sociais do Brasil. Eu tenho um profundo respeito pelos fotógrafos, né, e pelo trabalho que vocês fazem, e eu tenho um curso na USP que se chama Lendo Imagens, em que eu desmonto as imagens com os alunos. O que significa? Né? Pensar contexto, autoria, mecenato, né? Ou seja, qual é a encomenda, tudo isso é muito importante para mim. Então, vou mostrar uma primeira imagem, que é uma imagem que eu gosto muito de analisar, que é uma imagem de um fotógrafo paulistano de meados do século XIX. Essa é uma albumina, como vocês conhecem melhor que eu, uma foto do início da história da fotografia, né? A retenção da imagem era muito difícil, né? E, sobretudo, a sobrevivência dela. E também nós sabemos, eu fico até envergonhada de falar, mas eu fiz curso de fotografia, tento ser uma fotógrafa amadora, assim, as lentes abriam muito lentamente, né? De maneira que se algum modelo se movesse, ele rapidamente viraria um borrão na foto, né? Então, essa é uma foto que eu gosto muito de analisar, que é uma foto que ficou no acervo do Militão. Eu gosto muito de trabalhar com imagens que ficaram para trás, né? Não ficaram para frente no acervo do fotógrafo. E vocês podem ver que é evidente quem é o senhor, né? O senhor é a pessoa que está não só melhor vestida, como é aquela que tem sapatos, né? Essa discussão dos com ou sem sapatos é muito significativa para as minhas análises. Essa é uma foto feita em estúdio, né? Vocês podem ver que eles pisam num tapete, atrás tem uma palmeira, né? Uma imagem tropical. E me chama muita atenção que o senhor está um passo à frente, né? O fotógrafo pediu para que ele ficasse ligeiramente à frente dos escravizados. E outro dado muito importante é como cada escravizado mostrou um tipo de agência. Então, o que me interessa muito nas fotografias é também a agência presente nas fotos, a agência dos modelos, né? Como os modelos também reagem ao fotógrafo, manipulam o fotógrafo. Então, vocês podem ver como até essa pessoa ladeando o senhor, que faz a representação que se imagina que faria. Esse mais à direita que se mexeu, portanto rasurou, é uma foto de resistência dele. E esse que está mais negligente, no outro lado oposto, e esse que está ao lado que cruza os braços, numa atitude de reação mesmo, né? Cruzar os braços é uma atitude simbolicamente muito significativa, de negação ao trabalho, de negação à atividade, de negação à foto. Então, essa é uma foto muito forte para mim, como essa foto aqui, que é uma outra albumina, né? Nós não sabemos exatamente a data, mas ela é coeva da outra foto, então, década de 1860. É uma foto maravilhosa, muito diminuta, 5,5 por 8,1 centímetros, mas é impressionante como o fotógrafo, que nós não sabemos, né, quem é, resolve a questão aí nessa foto. Então, vocês podem ver o título da foto, né? Mulher da família Costa Carvalho e escravos. A mulher, como é da família Costa Carvalho, não merece nome, né? Então, já estamos pensando aqui em marcadores sociais de gênero, né? Ela é uma mulher muito bonita, ela está no centro das cadeirinhas. Eu tenho toda uma análise sobre o uso das cadeirinhas e desenhos, e depois fotos, que não vem caso aqui, mas cadeirinhas que eram símbolo do domínio do senhor colonial, do símbolo da subordinação. Então, essa foto carrega uma foto de estúdio, mas ela carrega esse instrumento, que é um instrumento que define a escravidão. Há um sistema perverso que supõe a posse de uma pessoa por outra.
Mas vamos agora à mágica da fotografia, né? Esse escravizado aqui do lado esquerdo são dois escravizados, eles estão descalços, né? Esse do lado direito da senhora, ele faz a postura corporal que o fotógrafo pediu a ele. Ele tira o seu chapéu, ele baixa os olhos, né, em sinal de respeito, e ele tem uma postura corporal claramente subserviente. Agora vamos olhar o outro escravizado. Em primeiro lugar, ele não deveria estar se apoiando na sédia ou na cadeirinha. E o que ele faz? Ele displicentemente vira o corpo de lado e se apoia no instrumento que ele deveria estar carregando. Ele não retira o chapéu da sua cabeça, cruza os pés numa atitude muito irreverente, põe a mão na cintura, ou seja, esse senhor, não há como olhar essa foto sem deixar de olhar para ele. Então, são pequenas, grandes agências que é possível pegar nas fotos, foi assim que eu comecei, do século XIX, e o que dizer. Essa foto do Ferrez, Ferrez era um grande fotógrafo, né? Uma foto de muita qualidade. O título dela é Escravos em Terreiro de uma Fazenda de Café. Eu sempre fiquei muito impressionada com essa foto. Converso muito com o Sérgio Burg, que é um craque, né, do Instituto Moreira Salles, a respeito dela. E graças à grande qualidade dessa foto, eu pude ampliá-la muitas vezes, e a ajuda do Sérgio Burg. Então, vamos pensar no efeito blow-up, né? Ou seja, de perto e de longe, né? Muita coisa vai aparecer. Essa é uma foto de 1882, um período em que a questão da escravidão passava a ser um tema supranacional, a questão da abolição. O Brasil já era o último país a admitir esse sistema, um sistema perverso. E essa é uma encomenda de quem? Dos fazendeiros de café do Vale do Paraíba, uma região decadente nesse momento. Portanto, a gente precisa entender o mecenato, precisamos entender qual é a encomenda. A encomenda é que Ferrez mostrasse um mundo que está se desmoronando como se fosse um mundo em pleno apogeu. Como dizia o Diego, vamos tratar da foto do inimigo, né? Ou seja, são os senhores de escravos tentando mostrar que esse mundo reluzente é eterno, nunca vai cair. Então, o que faz o Ferrez? Ele coloca, então, vamos falar de longe e de perto, coloca esses escravizados todos trabalhando ordenadamente. Essa já era uma época de muito quilombo, de muita revolta, mas na foto eles estão organizadíssimos, todos trabalhando calmamente. Vocês veem aqui ao fundo o lugar, uma senzala, provavelmente, aqui o terreiro de café, ao fundo, essas são plantações de café de encosta, né? Então, os morros de café. Tudo organizado, tudo entregue para presente, né? Nas mãos de um grande profissional da fotografia. Vocês vejam que as escravizadas estão mais à frente, ao meio os escravizados trabalhando, e tudo parece muito bem. Aqui parece ser o feitor que está mandando os escravizados trabalharem. Se nós formos olhar mais de perto, o feitor não é um feitor. O feitor é provavelmente um auxiliar de fotografia do Ferrez, que ele achou por bem deixar, porque deu certo na fotografia ao longe. Ele nunca poderia imaginar que nós aumentaríamos a foto dessa maneira, e nós vemos que ele é um auxiliar, ele tem sapatos, e ele está dizendo o quê? Vocês sabem melhor que eu. Olha, você fica um pouquinho mais para lá na foto, porque você está ficando sobre o outro, você fica mais para cá. Então, ele é o técnico da fotografia, o que deve interessar muito a vocês. Agora, vamos ver aquilo que parecia um espetáculo da plantação de café, visto de perto. Então, aqui vocês estão vendo não só a humilhação, né? Vejam essa escravizada, elas não estão gostando do que estão fazendo, né? Ou seja, a gente vê o espetáculo da humilhação que a fotografia muitas vezes faz, né? E aqui vocês veem como é um espetáculo que está sendo montado, porque esses rapazes ao fundo estão observando. Mas a gente pode ver bem mais na foto. Por exemplo, aqui vocês podem ver o espetáculo aqui do centro, que são coisas que saltam. Em primeiro lugar, esse rapaz aqui que ficou fazendo essa imagem na foto, né, essa imagem agachada, deve ter ficado uns bons 40 minutos nessa posição. E aqui é possível notar o artificialismo da cena. Aqui também o artificialismo dessa cena.
ou dessa cena das duas pessoas, né, que estão olhando para frente. Mas agora vejam essa cena ao centro. Eles estão cochichando, né? Ou seja, provavelmente eles estão dizendo alguma coisa do tipo: que saco essa foto, né? Eu não aguento mais essa foto. Será que a gente tem que ficar nessa posição? E tem algo que me comove muito, que são duas crianças aqui ao fundo. Ou seja, as crianças eram obrigadas a trabalhar e obrigadas a mãe não tinha com quem deixar. E aqui uma imagem linda, né? De um lado, esse escravizado aqui olhando para o fotógrafo que denuncia, né, o artifício da cena, como essa escravizada aqui, e aqui uma mãe escravizada com seu filho ou a sua filha. Quer dizer, é uma cena que me comove muito, mas essa ideia de como a foto, a Susan Sontag diz que a foto nasceu para mentir. E eu sempre complemento e digo assim: a foto nasceu para mentir e assim diz a verdade. Porque uma foto repetida muitas vezes, ela vira verdade. Quantas vezes a gente não se imagina a partir de uma foto que é totalmente imaginada? Não é? As fotos de Brasília, podemos ver elas depois, se vocês quiserem. Mas é um pouco essa minha perspectiva, né? E é um pouco essa perspectiva que eu trago para analisar as imagens do poder. Sobretudo, o poder se utiliza muito do imaginário e, portanto, de desenhos, aquarelas, pinturas e, hoje, fotografias do poder, né? Ou seja, esse tipo de construção que eu mostro é o dia a dia da família Jair Bolsonaro. Eu analisei, por exemplo, a imagem da família Bolsonaro no dia da Páscoa, né? Quer dizer, pretensamente um dia cotidiano e tudo mais. E nessa foto eu mostrei como é tudo milimetricamente colocado, dos quadros na parede até o que eles estão comendo, a simplicidade com que eles sentam e como todos estão olhando para Jair Bolsonaro como se ele fosse o grande pater familias, né? O grande líder. Então, para a gente começar, acho que tá bom assim, né? Passo para o Diego agora, vou interromper. Obrigada. Essa análise da foto da família do Bolsonaro foi o que até chamou a gente para essa conversa, né? Porque ela é interessantíssima. Você pega cada detalhe. E aí você vai ver no trabalho do Diego que tem algumas referências que você tinha apontado naquela foto, que estão nessa foto dele. Que aquela foto lá foi na casa do Eduardo É. Bolsonaro. E eu fiz a foto. E sabia que aquela foto foi tirada e publicada antes daquele discurso que acho que foi talvez o primeiro grande discurso mais golpista que ele falou: nós não vamos ceder para ninguém, que ele foi no setor militar urbano, né? Depois dessa foto ele foi fazer aquele discurso que tem aquela foto histórica da Gabriela Biló, que ele está parecendo um zumbi. Foi nesse É, dia. e tem aquelas armas todas na parede, é uma inacreditável, É aquelas armas impressionante. metralhadoras, como se fosse, assim como nós temos, sei lá, uma paisagem, né? Eles têm armas, têm confederados, eu fiquei muito impressionada com aquela foto, muito impressionada. É muito. Então, Eu Diego, fui no apartamento, na verdade, queria dizer que eu acho que eu queria muito aproveitar a professora Lilia, então eu vou falar rapidamente a história de como foi a experiência, o acontecimento do retrato do Jair Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro, que eu acho que a partir dessa história ela traz reflexões interessantes para a gente colocar aqui, porque foi muito conturbada e é uma coisa que sempre me faz pensar: será que eu que atirei ou será que eu fui atingido por eles, né? Sempre tem essa linha tênue ali, né? E foi muito legal depois, quando eu fiquei sabendo que a gente ia conversar, eu abri o arquivo original do Jair Bolsonaro, as fotos, e foi muito impressionante, Lilia, ver essas imagens 8 anos depois. Como tinham tantas coisas lá que já denunciavam, já apontavam o que ia acontecer, muito claras. Então eu vou compartilhar aqui para vocês. Eu vou num cronológico que eu acho que pode ser interessante. É o seguinte: eu fui chamado para fotografar o Jair Bolsonaro. Ele era um deputado bizarro e estranho em 2014. Eu cheguei lá e fiquei esperando ele aparecer durante 2 horas e meia. Ele demorou, estava tirando a licença de arma dele, atualizando. Nessas 2 horas e meia, eu fiquei dentro da sala dele, que fica dentro do gabinete. E eu consegui fotografar em alguns momentos específicos, quando não era vigiado pelo assessor dele, esse quadro dele, que tinha as imagens que ele escolheu para estar ali acompanhando o dia a dia dele. Nesse quadro, o que eu achei curioso é ele ter escolhido colocar esse bilhete aqui: a zoeira não pode parar.
E hoje, né, você começa a entender o que é esse A Zoeira Não Pode Parar, né? Essa ideia dele sempre de dobrar a aposta, né? De não ter um limite, de sempre ir além, né? Eu não sei quem é essa pessoa que eu gostaria de saber e por que que ele colocou esse bilhete na frente dessa imagem. Aí tem essa imagem, que são bilhetes do Flávio Bolsonaro, quando criança, tem alguns bilhetes dos meninos quando criança, sempre falando que o pai é o herói, meu pai é o meu melhor amigo, né, e tudo mais. E aí eu consegui fotografar essa foto, né, do Figueiredo e do Médici, tá escrito aqui, eu era feliz e sabia, e esse é o cartaz, é o que ele me disse depois, é o primeiro cartaz dele à presidência quando ele começou a pensar. Isso era agosto de 2014. Então ele estava pensando já, tinha acabado de começar a imaginar uma possível candidatura à presidência em 2018. Então ele me contou depois que esse aqui foi o primeiro cartaz dele como candidato. E ver esse cartaz hoje, próximo do 7 de setembro, com tudo que está rodeando, né, a essa história, ele em cima desse tanque de guerra e ele como presidente da República, é muito curioso voltar às imagens, né, depois quando é como se eu estivesse olhando agora do futuro, olhando o que aconteceu aí nesse dia. E aí eu fiz as primeiras Como militar, imagens. né, Diego? Como militar, que Exata, ele já não era há tanto tempo, né? Enfim, e todo viril, exatamente, másculo, exatamente. né? Me impressiona muito. Muito. E aí eu fiz essas fotos que a revista pediu, que a foto da revista ela sempre pede, elas pedem sempre essas imagens mais clássicas. As referências normalmente são fotos de políticos estadunidenses, tipo o Kennedy, o Obama. Então sempre tem essas referências. Então eu fiz essas imagens que a revista pediu para garantir. Então são tipo essas fotos, porque até então eu ainda trabalhava nessa lógica de vou lá fazer a foto que a revista quer. Só que o que aconteceu e é muito impressionante isso é que ele me convidou para atravessar uma linha. E é esse momento que ele me convida para atravessar a linha, que ali eu tenho o primeiro contato com essa lógica da extrema-direita, ou então a lógica bolsonarista, na minha opinião. Então, por exemplo, fui fazendo essas imagens, imagens dele com candidato, simples, sem nada demais. E aí eu falei, Bolsonaro, a gente já tem as imagens que a revista quer. Meio que dizendo, ok, tudo bem, vamos embora, tá tudo certo. Aí ele virou para mim e falou, eu lembro até hoje, olha, eu tô aqui, você está aqui, se você quiser, a gente pode fazer mais coisa. Vamos fazer mais. Já tem a da revista, vamos fazer outra coisa. Então ali ele me chamou para criar alguma coisa com ele, que ele também não sabia o que a gente podia fazer. Então eu me senti convidado. É muito estranho falar isso, mas é como se ele tivesse me convidado para dançar ali, né? Vamos lá, dançar com o inimigo, como é isso? E aí eu usei um recurso besta e simples, que é esse da luz de baixo para cima, testando. E aí esse é um momento crucial, assim, na minha opinião, que muda tudo. Eu testei essa luz, olhei para a câmera e ri. E aí, quando eu ri, ele ficou olhando para mim e falou: quanto mais você ri, melhor para você e pior para mim. Mas eu tô pouco me lascando. Ele falou exatamente isso. Tipo, ele falou: foda-se, dane-se, dane-se. É tipo como que dizendo: aqui não funciona nessa mesma lógica. Vamos mais. E aí, a partir do momento que ele viu, eu mostrei para ele a imagem. Ele viu a imagem e ele falou: então vamos fazer mais. E aí foi quando ele sorriu. Ou seja, tem muita gente que acha que eu fiz essa foto sem ele saber, né? Sem ele ter noção da luz. Mas essa foto é uma construção junto com ele. Isso dá um nó na cabeça, entende? Aí ele fez essas são variações, né? Ele aumentou a performance da coisa. Então, eu lembro que eu fiquei meio pasmo na hora, eu fiquei meio paralisado. É como se ele eu estivesse experimentando ali uma outra lógica de discurso, de texto, de tudo, né? É uma outra lógica. E eu lembro que eu falei, eu tô fotografando um parlamentar, por mais bizarro que ele seja, mas um parlamentar se divertindo com as fotos que ele parece um endiabrado, né? E aí depois ele pediu que eu fizesse essa foto de uma camisa que ele tinha acabado de fazer e que ele tinha muito orgulho, né? Bom, essa é a história dessa foto. Saí de lá, beleza. E aí a foto não foi publicada. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Essa foto aqui, ela não foi publicada na revista na época, em 2014. Em 2017, ela foi publicada na revista Isto É, nessa revista de grande circulação. E assim que ela foi publicada, 3 anos depois, já era pré-campanha, o Eduardo Bolsonaro colocou no Instagram dele, ele foi no meu Facebook, recortou uma foto do meu rosto
e fez uma montagem no Instagram dele com uma foto do meu rosto, uma seta e dizendo que eu era o responsável. E me marcou no Instagram. A partir daí, professora, começou uma série de ataques, assim, de mensagens de todos os tipos, assustadora. Assim, se fosse hoje, eu acho que seria mais tranquilo. Mas na época foi muito assustador porque eu não sabia ainda como funcionava a coisa, né? O de gabinete do ódio, essas coisas todas. Então foram mais de cerca de 5.000 mensagens em 3 dias. Mensagens de todos os tipos, de agressões gratuitas, mensagens homofóbicas, mensagens falando dos meus traços mais latinos, né? Minha família é peruana, meu pai é peruano, vem de família, falando que eu parecia um sujo, parecia que eu nunca tinha tomado banho na vida, e ameaças diretas à minha família, à minha sobrinha, enfim, gente falando que sabia o meu endereço, e gente falando da foto. Mensagens tipo, essa foto vai ser o seu pesadelo por resto da sua vida. E aí vinham várias imagens, várias frases, que é uma coisa também que eu levo para mim, para pensar sobre o Bolsonaro, como vencer esse inimigo. O Bolsonaro é que nem massa de pão, quanto mais você bate, mais ele cresce. Muitas mensagens nesse sentido. Isso foi feito pelo Eduardo Bolsonaro, promovido. E aí, em 2020, a revista Piauí me chama para fotografar o Eduardo Bolsonaro. E eu quase não topei, porque eu falei, meu, eu não sei se eu consigo, porque eu tenho muita raiva dele, né? No macro e no micro, né? Porque ele foi diretamente responsável por uma agressão, né? Para mim, minha família e tudo mais. E eu não sabia se eu conseguiria ir. Aí eu falei, não, eu vou. Não sei, tem alguma coisa que eu pensei. Eu descobri que ia ser na casa dele e falei, não, eu vou. Tem um professor que sempre fala, tem gente que gosta de pular de paraquedas, tem gente que gosta de subir montanhas altíssimas e a casa do Eduardo Bolsonaro, sabendo que ele fez o que ele fez comigo e tentar fazer com que ele não me reconhecesse, me deu um estímulo. De, assim, eu acho que eu vou lá para me vingar, de alguma forma. Então, fui no Instagram dele, vi que o meu rosto ainda estava no Instagram, minha foto do meu rosto ainda estava no Instagram dele. Então, vi como eu estava na foto, então fiz a barba, cortei o cabelo, botei um terno, sabe? Fiz todo para ficar o mais diferente possível da fotografia. Eu tinha muita, quase certeza que ele não lembraria de mim, mesmo se eu fosse parecido, mas enfim, na dúvida, né? E fui com a Thaís Bilenque. Eu contei essa história só para Thaís Bilenque, nem contei para a revista Piauí. Contei só para Thaís Bilenque, que era a repórter que fez o perfil, e ela falou: "Vamos, eu vou contigo e vai dar certo". E aí eu fui com ela e com a Luísa Erdi, que é uma fotógrafa que estava fazendo assistência para mim no dia. E foi na casa dele, professora. E aí eu fui, assim, muito nervoso. A casa dele, essa aqui é a primeira imagem que você vê quando abre a porta. Eu lembro que ele me recebeu, gostou, falou do meu cabelo, adorou o cabelo, falou: "Nossa, seu cabelo é muito legal". E aí a gente fez uma brincadeira porque ele tá ficando calvo, a gente deu uma risada ali, então foi uma questão. Todas essas informações eu vou colhendo ali, né, naquele momento, né, na superfície do encontro, né, dessa coisa, Ele, que é ele muito. não notou que era você, Diego? Não, não reconheceu. E nessas horas, a partir daí, eu nunca falo o meu nome, professor, eu sempre falo outro nome. Quando eu fui fotografar Sarah Winter, quando eu fui fotografar Joyce Hasselman, eu sempre falo um outro nome, porque quando você fala, olá, eu sou o Diego Bressani, a pessoa, ou qualquer outro fotógrafo ou fotógrafa, bota imediatamente no Instagram para ver, né, qual é o estilo, se tem um lado. Esse pessoal é muito preparado para isso. Então eu sempre falo uma coisa meio, sou Diogo Souza, Diogo, então Jorge, ou então Daniel, alguma coisa assim. E muito rápido na apresentação. Eu nunca digo meu nome mesmo, na hora, né? E aí rolou essa questão do cabelo na entrada. Já entendi que tinha uma questão ali com o cabelo dele, guardei isso para mim. Essa é a primeira placa que você encontra na casa dele. É muito impressionante. E logo depois que você entra, você vê essa imagem, é um quadro do rosto dele. E aí, então, isso dá informações. Ele falou, nossa, essa pessoa é bastante narcisista, ela gosta bastante dela mesmo. Assim, eu não teria um quadro do seu rosto na entrada da sua casa, um quadro grande assim, né? E aí eu fui guardando essas informações. E na sala tinha isso aqui, livros por todos os lados ali. O que estava acontecendo, professor? Ele estava naquele momento que ele estava querendo virar embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Então, ele estava querendo provar que ele tinha uma certa erudição, que ele tinha conhecimentos, que ele era uma figura mais intelectual dos Bolsonaro, né? Ou o intelectual dos Bolsonaro. Então ele estava, isso era informação, né, para mim, eu entendi. Então, aproveitando isso, a Thaís perguntou sobre algumas referências que ele tinha, e aí, aproveitando isso, eu falei, não, eu vou mexer justamente aí, né? Então eu falei, cara, o que que você acha da gente fazer fotos com suas referências intelectuais? E aí foi tipo como música para os ouvidos, né, para ele. Ele falou, claro, é óbvio, vamos fazer.
Com certeza. Falei, então pega lá suas referências. Eu já tinha visto esse livro Idiota, então falei, nossa. Aí ele não pegou o livro Idiota, ele pegou outros livros. Mas aí eu falei, não, vou tentar mais uma vez. Eu falei, mas vem cá, Eduardo, o Olavo não é uma referência para você? E aí ele falou, o Olavo é, claro. E aí ele voltou a essa pilha e pegou o livro Idiota. Falei, bom, já tenho aí o livro na pilha, então, mas, beleza, ok, consegui, vamos fazer. E aí fizemos essa foto aqui, que também, mais uma vez, muita gente acha que eu fiz essa foto e depois coloquei o idiota aí, ou fiz essa foto sem que ele soubesse que tem o idiota aí. Aí é também mais um nó na história, na minha opinião. Ele sabia, ele montou essa ordem desses livros, ele sabia dessa palavra aí, ele sabia de tudo. Olha aqui, achei essa foto ontem. Essa foto vem antes da anterior. Ele olhando, ele sabia. Então, durante muito tempo, fiquei sempre com um caminho, né? Eu, ou a revista Piauí, ou todo mundo que não gosta dele, chamando ele de idiota, como se fosse uma legenda. A gente, como se a gente estivesse sacaneando ele, trolando ele. Mas eu acho que depois, revendo essas imagens para nossa conversa, professora, eu acho que a leitura inversa talvez seja possível, porque ele sabia que ele estava posando para a revista Piauí. Ele não é besta nesse sentido. E ele tem um domínio da imagem ali, né, da construção. Então tem toda uma questão aí, porque tem uma questão que para mim é muito importante, é construir a imagem com essas pessoas, sempre construir junto com elas. Eu não faço nada escondido ali, é sempre tudo parte de um acordo. Eu sempre mostro a imagem para as pessoas, assim como a foto do Jair Bolsonaro como diabo, ou essa imagem do idiota, eles sabiam que estavam fazendo essas imagens. Foi uma construção. Ele montou o livro. Assim como essa imagem aqui, foi uma construção. Por que que ele pegou o alvo? Porque ele ficou encabulado com a questão do cabelo, a gente ficou meio que, né, falando sobre o cabelo, eu ter cabelo e ele não, e ele ser mais jovem que eu, e aí ele foi, alguma coisa feriu o ego, sei lá, dele, alguma questão, ele foi no quarto, ninguém pediu, ele foi no quarto e pegou esse livro, e mostrou, olha, eu já tive cabelo. Esse álbum é maravilhoso, tem uma foto que ele de sunga vermelha, abraçando uma pedra, deitado, assim, numa praia. É linda a foto, assim, tipo, ele... Eu tentei tirar com essa, mas aí a esposa dele não permitiu. Ele ia tirar, mas a esposa dele não permitiu. Ele estava muito sem roupa. Ela permitiu essas duas imagens, e aí eu falei, vamos fazer uma foto com essa foto de você de cabelo, no passado. Eu narrei a foto para ele, hoje como filho do presidente, e essa imagem dessa pintura numa, né, projeção, uma coisa meio... Aí você vê, né, o narcisismo da figura, uma pessoa... A gente fez outros testes também com um cachorro que ele tem, e essa garrafa de vinho gigante ali embaixo, é uma... E aí depois, ontem, olhando a coisa, aqui é essa aqui, inclusive aparece essa imagem nessa foto que a professora analisa. E aí depois, ontem, vendo as imagens, eu achei essa coincidência, essa alucinação narcisista desses dois, né? A diferença entre essas fotos é que tem uma presidência de Jair Bolsonaro no meio delas. É que esse cartaz aconteceu, né? Esse cartaz Jair pelo presidente. Foi assustador. Mas eu acho que eu já falei muito, eu queria muito escutar a professora. Deixa eu voltar aqui. Não, eu gostei demais da apresentação. Nossa, incrível. Eu queria ter entrado junto nessa casa para ver esse álbum. E muito dessa ideia de qual é a postura ética do jornalista, né? Ou seja, você narra, né? Mas tem uma malandragem, não é, Diego? Isso me lembrou quando uma vez eu estava fazendo um vídeo, até depois foi um documentário do João Salles sobre o Jorge Amado. Nós conseguimos que o Antônio Carlos Magalhães lesse um trecho do Jorge Amado e eu, malandramente, achando que estava sendo malandra, dei para ele, para que ele lesse um trecho sobre o coronel, a violência do coronel. E eu estava achando que eu estava dando uma pirueta no Antônio Carlos Magalhães, né? E quando ele acabou de ler, ele virou para mim e falou assim: então, professora, gostou dessa minha leitura desse trecho do coronel? Cara, é a mesma coisa, entendeu? Ele sabia exatamente, eu achando que ele não ia ler o meu subtexto, né? E ele fazendo aquele papel, né? Então eu fiquei muito impressionada com essa questão que você destaca, que é o nó que esses personagens dão. Como você disse, né? Quanto mais, é que nem massa de pão, né? Quanto mais bate, mais ele cresce.
E fiquei pensando naquela foto que eu mostrei do senhor de escravos à frente. Muita gente me pergunta, mas professora, por que que uma pessoa quer se fazer fotografar com seus escravos? Porque é uma forma de poder, né? Então a pessoa não está sendo enganada. Ela quer ser fotografada dessa maneira, como uma pessoa poderosa, né? Como uma pessoa que está acima do bem e do mal, né? Como uma pessoa. E tem esse lado que você mencionou agora, Diego, que me impressiona muito nessas fotos, né? Ou seja, governantes autoritários, e aí estamos falando tanto do Bolsonaro, do pai, como do filho, ele é o 02, né? Ou seja, como poderíamos falar do 01, né? Do senador, eles são narcisistas, né? Ou seja, são profundamente narcisistas. E são pessoas homofóbicas, né? Então, eles querem devolver o tempo todo essa imagem de machos alfa, né? Isso me impressiona muito nas fotografias da família, de uma forma geral, né? Ou seja, destacar ou não destacar as formas do corpo, a questão do cabelo é uma questão fundamental, ter ou não cabelo, porque é também uma forma de virilidade, né? A ideia de mostrar o Bolsonaro todo momento faz fotos com telas de péssima qualidade, né? Como essa que nós Uhum. estamos vendo aqui, mas que são telas que devolvem, né, esse lugar narcísico, né, esse lugar de sol, né, como eles são, eles só conseguem viver nessa projeção, na projeção deles próprios, né, e também o fato deles, tudo bem que você não deu o seu nome, mas dele não te reconhecer, né, mostra o quão narcísico ele é, né, ou seja, porque os outros vão pesquisar sobre mim, né, eu não vou pesquisar sobre o outro, né, e a esperteza deles, né? Essa é uma questão que nos une aqui, né? Eu viro e mexo, tem uma pessoa que diz, mas professora, a senhora está dando mais fermento para eles, né? E é uma posição delicada, é uma posição ética delicada, né? Porque nós sabemos de um lado que eles apreciam, né, serem Uhum. fotografados e aparecerem, terem a sua imagem multiplicada dessa maneira, mas de outro lado, eticamente, eu pelo menos penso assim, não é possível que a gente permita que as fotos sejam divulgadas e só utilizadas dessa maneira, né, que a gente não possa desconstruir essa imagem, desconstruir as operações presentes nessas imagens. Porque essas são imagens traumáticas, né? Eu acho que são imagens do poder muito traumáticas, né? Muito, dizem muito a São. respeito de quem está em Brasília, né? Dizem muito a respeito de o que é que nós temos no Palácio do Planalto agora, né? O que são essas pessoas, né? E que modelo de líder político eles têm, né? Veja a roupa, né? Ele coloca o seu terno, né? A sua gravata social, a barba mal feita, né? Que é bem a ideia da virilidade mesmo, né? Do porte atlético. Eu acho que Uhum. estamos falando de uma pessoa que quer se expor, né, a partir dessa ideia da família. Ele, por exemplo, o Eduardo sempre destaca muito a questão da família Uhum. heteronormativa, né, ou seja, com os papéis sociais muito delimitados, né. Essa foto me chama a atenção também a foto dele de calça justa vermelha, né, ou seja, Uhum. sempre uma forma de destacar, né, o seu membro masculino, né. Uhum. Então, é muito impressionante a quantidade de ambiguidades que essa foto contempla, e ainda com a sua descrição, né, do papel do fotógrafo, né, do papel ativo do fotógrafo na construção da imagem e na narração da imagem, né, para o seu modelo, ainda fica mais evidenciado, né, ou seja, que tipo de Estado, né, e que tipo de políticos nós temos agora em Brasília, né, Pois é, ocupando. eu senti muita tristeza ontem, professora, vendo, eu voltando, né, É, fora do calor do momento, né, principalmente vendo as imagens do Bolsonaro e vendo, nossa, esse cartaz aconteceu, né, ele virou de fato. E tem coisas em relação dúvidas, né, se essas imagens, principalmente dessas do idiota, se sou eu que atirei, ou se ele que atirou em mim, ou se a gente atirou ao mesmo tempo, sempre esse lugar aí, porque é como se, ou então a imagem do Bolsonaro como um capeta, né, como um diabo, assim, ele mesmo já usou, a extrema-direita já usou essa imagem, a esquerda, centro-esquerda já usaram bastante e foi ótimo, usou como boneco, fez aquele boneco inflável, vira e mexe acontece, mas ele já usou também, né, como sendo, ou vou pegar vocês, a mamata vai acabar, né, então assim, eu não sei, eu fico na dúvida, mas eu acho que a história, acho que o tempo vai fazer com que ela caia para um lado ou para o outro, entendeu? Eu acho que é isso, assim, o que você está falando é isso, eu acho que é muito forte você ver essa imagem. Quando ele tirou esse álbum, a primeira coisa que ele falou foi: nessa época tinham pessoas que queriam me comer. Ele falou essas ju- aspas, tá? Inclusive na reportagem da Thaís Bilenque. Por é verdade. quê? Ninguém perguntou.
Ninguém falou nada. Ele simplesmente colocou e falou: nessa época tinham pessoas que queriam me comer, mas eu sempre me defendi, sempre consegui me defender. Você falou da questão da ética, né? Eu sempre me coloquei até então como um desafio de falar: eu vou criar junto com essas pessoas, eu não vou trapacear, não vou usar da mesma arma da extrema-direita, que é basicamente de trapacear, né? De agir fora da lei. Vou agir na lei, no sentido, tudo que eu fizer vai ser mostrado, vai partir de um acordo. Então, sempre fiz isso. E aí, por exemplo, o Bolsonaro, todas as fotos dele partiram daí também. Mas é curioso ver que agora quem trapaceia nessas fotos são eles, Então, porque a maneira como eles usam essas fotos. Por exemplo, essa foto, Direitos Humanos do Tempo da Vagabundagem, ele repostou recentemente. Então, essa ele eu usei. apagou a coisa e colocou esse aí. Então, Tá. é engraçado para ver que eles trapaceiam as próprias imagens, né? O uso das próprias imagens. Então, quando o Bolsonaro pega para mim e fala, vamos fazer mais fotos, aquele momento, aquela travessia daquela fronteira, acho que mostrava muita coisa de como é o comportamento dele seria o comportamento dele na presidência e tudo mais, e como eles lidam com a construção da imagem. Porque independente da imagem parecer que vai destruir eles ou não, a lógica me parece outra. Eles sempre vão usar a favor deles. Então é que nem Sim. massa de pão, parece é um inimigo muito difícil de entender, porque é isso, parece massa de pão. Quanto mais você bate, mais cresce. Então é preciso ter muita inteligência para entender e decodificar a forma como eles lidam com a imagem, né? É muito complexa. Eles têm, posso mostrar uma imagem do uso? Eles Por têm favor. um grande controle das imagens, por conta desse meu novo livro, né, O Sequestro da Independência, que termina com Jair Bolsonaro. Eu vou analisando as imagens que construíram a independência, né? No livro eu explico como não existia 7 de setembro no Riacho do Ipiranga, né? A independência era comemorada no dia 10 de outubro, que era o dia da aclamação e coroação de Pedro I, e como isso foi uma construção do segundo reinado, tanto a tela do Morro como a tela do Pedro Américo, a mais famosa Ordem e Progresso. E qual não foi a minha surpresa quando eles mesmos mostram esse tipo de trucagem aqui, né? Ou seja, essa é uma motociata né, em que Bolsonaro participa, e essa abaixo é uma tela do Morro, uma tela da década de 1844, a tela é um artista francês recém-chegado no Brasil, e não foi nenhuma tela encomendada pelo Império. E a gente vê como se dá a construção. Então, o que eles estão fazendo? É de uma inteligência visual impressionante. Claro que para o mal, mas eles estão se associando, dançando faz tempo nas imagens mais populares da independência e construindo essas cenas. E isso não é uma coincidência, né? Podiam dizer quanta coincidência, porque é elaborada por eles próprios. Eu tirei dos núcleos bolsonaristas, ou então essas imagens em relação ao Pedro Américo, né? E a gente vê agora o governo Bolsonaro manipulando fortemente a tela do Pedro Américo num documento que ele cria para comemorar o 7 de setembro, né? Essa ideia do Dom Pedro com o punho em riste, em cima de um cavalo, eu analiso muito a ideia das estátuas equestres e da associação do governante do Estado com a estátua equestre, né? Essa ideia do homem, né? São sempre homens muito fortes, né? E que levam o Estado à frente. E esse sequestro da imagem da independência como se fosse uma independência militar, né? Ou seja, como se fosse uma festa militar. Então, esse é o símbolo utilizado pela identidade visual do bicentenário, né, para o governo Jair Bolsonaro, e ele manipula o jogo da tela do Pedro Américo, que eles não dão o nome, nem a autoria, nem o contexto, mas o índice, né, o detalhe é muito significativo, né, que é a ideia da empunhadura, como se Dom Pedro fosse um militar que estivesse dando um golpe da legalidade, né? Ou seja, vai dar um golpe para restituir tivesse feito isso, Dom Pedro, né? Para restituir a soberania do Brasil, e que Bolsonaro fosse o mesmo. Então, essa manipulação das fotos, né? Isso que você destaca tão bem, se vocês me permitirem usar mais uma imagem só, me impressiona muito essa sabedoria, né? É uma sabedoria. Professora, agora sobre esse índice aí, dessa imagem, me parece que a atualização dele hoje seria justamente a arminha com a mão, porque é justamente a mão pegando na espada, né? Seria É, a atualização desse símbolo que eles exatamente. usam tanto. Nossa, olha só, Exatamente. É a mesma, é por incrível. isso que eu estou mencionando, porque é o mesmo tipo de uso.
E esse índice à mão, o uso, é muito acionado pelo governo Jair Bolsonaro. E você Uhum. vê ele mostrando a tela, vê o Bolsonaro mostrando a imagem, né, dele como no tanque. E uma imagem que me impressiona muito é essa propaganda do MEC, que foi tirada do ar, ela é logo de setembro de 2019. Tem algo de muito estranho nessa imagem, né? Que é vocês estão vendo, né? Uhum. Olha a trucagem, que incrível, né? Então, é uma aluna negra muito bonita que passa por um programa, ok, né? Uma ProUni, para ter acesso ao ensino superior e tudo mais, em instituições particulares. Então, a mão esquerda que aponta para o canudo é uma mão negra, como ela é. E a mão direita que segura o canudo de formatura é uma mão branca. Impressionante. Me impressiona muito o controle que eles têm sobre as imagens de uma forma geral e sobre a fotografia de uma forma muito particular, né? Então, eu diria, Diego, não sei se você concorda, que assim como ele deu um nó na sua fotografia, você tem um nó aqui nessa fotografia, que é uma fotografia oficial do governo. Ou seja, teoricamente, você está falando de direitos humanos, de inclusão social, e no detalhe, você retorna à ideia da branquitude redentora, né? Ou seja, do modelo, né? Quem vai se formar é uma pessoa branca, não é uma pessoa negra. É muito impressionante, não é? Exatamente, exatamente, exatamente. Muito, muito, muito. Essa lógica que não é uma falta de lógica que não obedece às que, pelo menos, a gente está habituado, né? Deixa a gente, às vezes, paralisado, né? Por É, exemplo, ele no Jornal Nacional falar uma coisa, falar que ele não fez uma coisa, quando ele sabe que todo mundo sabe que ele fez, ele deixa a pessoa paralisada, porque é tão absurdo, você não tem reação. Então, quando eu vi, estava fotografando ele como um capeta, e eu achei que ele ia me pedir para apagar, ele fala, não, vamos fazer mais. Ele, é aquilo, eu fiquei assim, é isso, eu estou fotografando um parlamentar e que está gostando de parecer o diabo. Isso é uma lógica, era uma lógica nova, né? E entender essa lógica é muito difícil. E é. porque é uma coisa que é isso, parece que por onde você vai, parece que ele sempre tenta dar um jeito de se beneficiar disso. A esquerda ainda tem uma visão muito instrumental das imagens, né, os setores progressistas, Sim, e essa sim, nova direita retrógrada, essa extrema direita, porque eu não tenho nada contra pensamento conservador, ao contrário, eu acho que a democracia vai melhor na diferença, não é? Um sim, bom parlamentar conservador que respeite a Constituição vai muito melhor. Mas o sim. que me preocupa é essa nova direita e que vem, Diego, com esse cabedal de conhecimento. Ou seja, a esquerda ainda tem uma visão muito tacanha das imagens. E eles, é como eu tentei começar a falar, sabem muito bem do poder das imagens e, portanto, as utilizam de forma a multiplicar o poder de uma maneira sensacional, né? Muito bonito esse seu relato. Desculpa. Diego, eu vou pedir para você mostrar, assim, ela já não é uma pessoa mais tão presente, mais do passado, a Sarah Winter, mas aquele seu material também é muito chocante, porque também a gente está próximo, está nessa fase agora do 7 de setembro, e até há pouco tempo ela estava ocupando lá o gramado com aqueles absurdos, e eu queria que você falasse só um pouco mais sobre essa foto, assim. Essa eu tive bastante medo, porque essa eu não estava protegido por parlamentares ou assessores, né? Eu fui na casa dela e ela tinha saído um dia depois da prisão. Eu estava com um repórter da Piauí, mas ele foi embora porque ele teve um outro compromisso. Eu fiquei sozinho com ela, mais o pessoal do 300. Aqui, de fato, eu falei outro nome. Inclusive, aqui eu falei para o repórter não falar o meu nome em voz alta, porque aqui eu estava com medo mesmo. E isso que me fez repensar se eu deveria continuar fotografando esse pessoal. E aqui, por exemplo, a foto é essa, né? Primeiro ela pediu para fazer essa foto. Aqui é um sofá dela e o pé do sofá tinha quebrado e aí ela usou esses livros do Alexandre de Moraes para sustentar o sofá. Então ela falou: "Faz essa foto aqui para mim". Uma coisa curiosa é que eu cheguei, ela ficou uns 15 minutos conversando no telefone, segundo ela, com o Olavo de Carvalho.
E aí saiu lá, desculpa, eu estava conversando com o professor Olavo de Carvalho e tal, e aí aí eu vou colocar essa camisa. Ela colocou, e aí eu não faria essa foto, porque, enfim, é legal, mas assim, mas eu entendo que como é uma dança, um acordo, né, com a pessoa, eu falei, não, vamos fazer, você quer fazer? Vamos fazer. Aí eu fiz essa foto, que ela queria provocar o Alexandre de Moraes, ela tinha saído da prisão no dia anterior. E aí depois eu vi na cozinha dela, na mesa da cozinha, tinha uma Bíblia com um feto no centro, e do lado tinha um prato de comida com comida meio velha, uma alface meio escuro, uma carne meio pela metade, assim, uma bagunça, assim. E aí eu falei, Sara, eu posso fotografar sua mesa? Eu achei curiosa essa cena. Ela falou, não, tá muito bagunçada. Eu falei, mas eu achei interessante essa Bíblia com esse feto aqui. Eu acho. Eu tenho um estojo de fetos. Falou rindo, muito feliz. Eu falei, pô, então vamos fotografar esse estojo de fetos. Aí ela, bora, eu vou maquiar. Aí ela começou a maquiar. E aí eu falei, posso te fotografar maquiando? Aí fotografei ela maquiando, que são fotos mais, né, tipo, no quarto dela. E eu vi o quarto dela. E quando eu cheguei no quarto, eu falei, mas seu quarto é muito bom, é muito legal. Vamos construir uma imagem com essa Bíblia e esse feto? Ela, vamos, aqui na minha mesa. Falei, bora fazer uma foto como era basicamente aquelas fotos, eu lembro. Ela, eu tenho umas fotos antigas, né, de escola, dos anos 60, 70, que o pessoal ficava em frente à bandeira do Brasil. Eu falei, bora fazer. E aí a gente construiu essa imagem. Então aqui eu vou dar um zoom, tem uns recortes, né? Uma Bíblia com feto, esse é o estojo de fetos dela. Isso é o que está escrito ali do lado da parede. Dá para ver que isso é muito colocado, né, para ser fotografado, né? Feminismo é doença. Aqui embaixo tem 10 horas, livro, 12 horas, almoço, 16 horas, livro, 17, gravar vídeo, 21 diária, live diária e 22 exercícios físicos. E é engraçado porque ela tinha acabado de sair da prisão. Isso me parece muito montagem, né, dela. Fui fotografando e ela foi escrevendo. E aí eu consegui recortar, achei o que ela estava escrevendo era três poderes macro: islamismo, globalismo e comuno chinês. Identificar. Isso é o que ela estava escrevendo enquanto eu a fotografava. É incrível. É o que fica dentro e o que fica fora da foto, né? Exatamente. Eu estava em cima, em falar em fora, eu estava em cima da cama dela, literalmente em cima, de meia, e isso era em junho de 2020, o ápice assim, a pandemia. Foi a primeira vez que eu saí de casa, todo mundo sem máscara, três, quatro amigos dela sem máscara, armados, e eu ali fotografando com máscara, querendo estar em qualquer lugar menos ali, mas entendendo que aquilo ali era, enfim, uma situação que poderia gerar alguma imagem curiosa, essa imagem. É Que isso. loucura, né? Aí eu menti mesmo. Aí ele falou assim, qual é o seu nome? Aí eu falei, é Diogo Souza. Aí ele, não tô te achando no Instagram. E nessa época já tinha foto do Eduardo, já tinha foto do Jair. Aí eu falei, mas eu não tenho Instagram. Ele falou, uai, como você não tem fotógrafo, não tem Instagram? Eu falei, não tenho, cara, não tenho Instagram. Eu tenho que atualizar, eu tenho que fazer essas coisas. Ele, você precisa, cara. Eu falei, preciso. Ele, certeza que você não tem Instagram? Eu falei, cara, tenho certeza que eu não tenho Instagram. Mas eu vou fazer e vou te mandar depois para você acompanhar. Aí ele, tá bom. Eu lembro que esse dia eu cheguei em casa meio assim, sabe? É, Meio dá medo, estranho, né? né? E você tem que cuidar do seu arquivo, né, Diego? Fico pensando, né, do que vai ficar, do que não vai ficar, esses detalhes da foto, né? Vão ser arquivos, Exatamente. né? Mas eu acho muito importante, né, para frente, como eu sempre estudo o passado. Ah, olha quem está aí. Essa aí também é outra que chegou e falou, sem ninguém perguntar, sabe por que que eu uso sapatos vermelhos? Aí eu, não sabia nem que você só usava sapatos vermelhos, mas por quê? Porque eu tenho que lembrar que eu tenho que pisar no PT todos os dias. Aí botou o sapato na mesa e pediu para que eu fotografasse. Meu E aqui tem Deus. uma sequência dela com o gatinho dela, o James Bond. Todo o jeitinho que ela tem. Coitada desse gato. É, ao mesmo tempo, a pulseira de ouro, o anel, né? O Da cabelo Abby. loiro, né? Ou seja, o que significa ser loira, né? Nesse Exato. momento, Ela né? fez questão de dizer que essa pulseira é da Abby. A pulseira e o brinco, ela comprou da Abby Camargo. Então, olha só, não estou errada, então. Exatamente, exatamente. E o É fundo, isso. você que quis colocar? O fundo é porque a revista pediu um fundo neutro, assim. Esse fundo, assim como o fundo do Eduardo, foram feitos, colocados na casa deles, Ô, né? Diego, posso mostrar uma imagem só para você me Por ajudar, né? favor. Então, vamos lá. Porque eu estou pensando aqui nas coisas que você está falando e me vem à cabeça essa imagem do Titilo Alckmin,
sim, né, de sim. 1910, que é uma foto incrível, né? Por isso que que eu sempre vejo também os fundos, né? Então essa foto foi mantida no arquivo do fotógrafo, então você tome muito cuidado com o seu arquivo. Historiadora são pessoas bisbilhoteiras, né? Então vão achar coisas que talvez o fotógrafo ou a fotógrafa não queiram, né? Que apareça. E eu fiquei pensando quando você me mostrou as fotos da Sara, né, e da Joyce, Uhum, nessa questão do que entra e o que não entra na lente do fotógrafo, né? Por exemplo, essa é uma foto incrível. O Titilo era um fotógrafo de Porto, você deve conhecer, né? De mineiro, sim. Poços de Caldas. É impressionante o trabalho dele. Ele tem fotos de pessoas negras, né? Que infelizmente nós não temos mais a identidade, né? Mas me impressionou sobretudo essa foto da família, do núcleo familiar que ele traz, né? Então, são Uhum, com certeza os seus clientes, né? O pai, a mãe, o pai sentado, a mãe de pé, que já é muito significativo, né? Dos marcadores de gênero. Uma criança no colo, a menina, e o menino de pé, né? Cruzando aí os marcadores, ambos de sapatos. Mesmo a menina que não deve ter muito uso para o seu sapato, o menino um pouco já constrangido, uma imagem tropical ao fundo, né? E o que a gente vê lá do lado direito da foto, a imagem da Nikita, que era a assistente, o braço direito e esquerdo do Titilo Alckmin, mas que nunca aparecia nas fotos, né? Ela um pouco mais negra, ela carrega uma criança, então a gente vê essa dupla jornada. E do outro lado, uma moleca, como eram chamadas as crianças negras que trabalhavam nas casas, né? Como domésticas, né? Trabalhadoras, né? O nome doméstica já é isso, né? De que vem de domesticar mesmo. E é muito impressionante que nós estamos em 1910, não havia mais escravidão, mas as crianças negras continuavam a ocupar esses papéis. E como a fotografia me salta aos olhos o fato dela estar, de novo, né? Com a roupa muito suja, tá com o cabelo muito desorganizado, cabelo que é um símbolo social muito forte, né? A gente vê tanto a Joyce como a Sara, falsas loiras, né? Ou seja, pouco uhum, importa isso, mas me importa muito mais o que significa o cabelo liso no Brasil, né? O que significa o cabelo loiro no Brasil, como dados de prestígio social, né? De elevação uhum, social. E essa menina com os cabelos muito desgrenhados e descalça, né? Ou seja, uhum, continua descalça, né? Então, são traumas, e se a gente misturar, interseccionar esses marcadores, né, e pensar o que é que fica fora e o que entra na foto, né? Acho que é essas imagens e as imagens que você traz de Bolsonaro e muito da Sara, né, e da Joyce são signos, né, desse Brasil que ainda se imagina grego, né? Que ainda imagina exato. que no seu passado fomos gregos, né? Eu acho que essa é a projeção, né? Ou seja, fomos gregos, todos loiros, muito brancos, né? Que é uma projeção que vem aí com as teorias de branqueamento e expressas por essas pessoas que estão no poder agora, né? Que tipo de imagem de Brasil eles trazem, né? Que tipo de imagem de Brasil essas pessoas projetam, né? Incrível o seu trabalho, Diego, incrível. Essa última Obrigado. foto que você Obrigado. mostrou, Lilian, é não só a imagem histórica do Brasil, mas é a imagem que eles querem que continue, né? É. Isso se vocês pensarem que essa foto aqui é do mesmo contexto desse desenho aqui, Sim, que é o desenho de exato. um artista, a tela é de 1895, mas no início do século, na primeira década do século, foi realizado o Congresso Universal das Raças em Londres, e o Brasil compareceu com a tese chamada Sur les Métis, que era uma tese que dizia que em 3 gerações o Brasil seria branco. E essa imagem o delegado oficial era o João Batista Lacerda, e ele levou essa imagem. Então, essa era uma imagem oficial do Brasil na primeira década do século, quando não havia mais escravidão, mas havia o pós-abolição, né? E vocês veem nessa imagem a mesma projeção da fotografia do Titilo Alckmin. A avó negra que olha para os céus como se fosse um milagre. Qual é o milagre? O milagre é o do branqueamento. O pai, o macho inseminador, em português, né? Que está. E no centro, uma mulher, a esposa, branca, não é branca, mas com os traços mais clareados,
e que traz ao colo um menino branco e com uma laranja, e ela aponta para o futuro. A mesma imagem que o Diego mostra tão bem nas fotos dele, né? A imagem do dedo que aponta, que indica a direção, né? Eu Uhum. sempre acho que quando uma coisa acontece, a gente fala que coincidência, né? Quando acontece duas, você fala, aí tem coisa. Na terceira, você fala, né? Entendi. Qual é o futuro? O futuro é um Brasil branqueado. E olhem o chão, né? O chão, o homem pisa num chão pavimentado, a avó num chão de terra crua, né? De terra batida, e a filha está numa posição intermediária, né? Entre isso que seria a barbárie e a civilização. Então, me parece que essas são imagens do nosso presente e do nosso passado, né? Enfim, eu prefiro terminar com as imagens do Diego, mas acho que o Diego mostra muito isso, né? Nessas imagens dessas pessoas, que não é só o Bolsonaro, mas é o bolsonarismo, né? Ou seja, quem é que veio junto nessa leva, né? Quem são essas feras entre nós? Ou então, como diz o Herzog no Enigma de Caspar Hauser, né? Que barulho imenso é esse, né? Que é o barulho do silêncio, né? Do pretenso silêncio. Esse barulho é forte no sentido de que eles deram um nó mesmo na utilização e na construção da imagem. De maneira que, em algum momento, eu acreditei de fato que estava contribuindo para, como disse a Daniels, ou vingar, ou me vingar, alguma coisa. De fato, em relação a Eduardo Bolsonaro, eu me senti um pouco, dei o troco, eu revidei, né, quando fiz essas fotos, assim. Tanto que no final ele falou, me falaram que quem ia fazer essa foto era o J.R. Duran. Aí a Thaís Bilenque falou, não, mas ele fez fotos boas. Aí ele olhou para mim e falou, você fez fotos boas? Eu olhei para ele e falei, cara, a gente fez coisas muito legais. Ali eu me senti vingado, me senti, né? Mas pensando no macro, às vezes eu não sei, professora. Às vezes eu penso que eles me usaram, né? No sentido, como foi construído junto. Então, é muito complexo. Eu me sinto um pouco, né? Às É, vezes penso que não, às vezes penso que sim, mas eu acho que, como você mesmo diz no seu curso, é o tempo que vai dizer, né? Onde essas imagens elas vão se colocar e o que vai ser, né? Eu acho que é isso. e a Quando esse lógica barulho passar. no tempo presente, eu preciso deixar claro que o Diego me chama de professora, mas ele é o professor aqui, né? Mas, enfim, Não. no tempo presente é a lógica do e, não do ou, né, Diego? Ou seja, você trapaceou, mas eles trapaceiam também, né? Então, não acho que não tem como escolher, é a lógica da ambiguidade, né? É a É a lógica da lógica do e, ambiguidade. não é? Mas o futuro dirá. Sim. A esperança é que eles passem a ser passado, né? Que a gente venha para um momento melhor, porque tá complicado assim. Mas eu vou te pedir uma última coisa, Lília. Tem algum conselho assim que você daria para os fotógrafos de como eles se armarem para fazer esse tipo de foto assim, né? É Não sei. muito difícil dar conselho, né? Mas eu acho que a É. questão da transparência é importante, sabe? Porque eu entendo totalmente a atitude do Diego, né? Quando ele recebeu essa, essa violência toda, né? Eu sei que eu conheço também um pouco essa violência virtual que eles produzem, né? Mas tem muita água para rolar nesse moinho, né? Então eu não sou da turma que já canta vitória, porque eu tenho muito medo. Não tenho medo da Regina Duarte, tenho outros medos, né? Mas a ideia do Já Ganhou é muito problemática. Eu já vi esse filme, né, em 2018, então acho que a gente não pode baixar a guarda em momento nenhum. Mas acho que os fotógrafos, essas trapaças que, né, não sei se o melhor termo é trapaça, né, que o Diego faz, mas acho que a fotografia age dessa maneira, né, na trucagem. Elas são importantes, eles fazem uma série de trucagens para cima de nós, é importante que façamos trucagens para cima deles, e essa consciência de que esse grupo vai para a lata do lixo da história, né? Então, as fotos vão ficar, essas outras fotos, essas agências dos fotógrafos, né? Esses pequenos grandes detalhes que o Diego nos mostrou aqui, né? Eles eles vão ficar na história e esse grupo vai ficar na história também, mas como um parênteses, né? Um parênteses que nós queremos suprimir, né? Um parênteses, como diz o Euclides da Cunha, um parênteses desagradável, né?
Então, é difícil dar conselho, né? Se o conselho fosse bom, não era de graça, não é, Daniel? E, sobretudo, para profissionais como vocês. Mas acho que a transparência é muito importante, sabe? A transparência e a resistência e as imensas insubordinações e dissidências que vocês produzem, né? Eu que estou do lado de lá, que sou uma consumidora de imagens, eu me valho muito, né, dessas dissidências, né, desse pensamento dissidente que os fotógrafos têm, né, e que são tão importantes para nós, né, tão importantes. Diego, de qualquer forma, a gente espera que as fotos que fiquem são as suas, né? É mostrando o diabão, né? Que é o que é. E o idiota. Que não sei que o idiota não seja a gente, assim, né? Eu tenho que agradecer a todos. Você quer falar mais um pouco agora, Diego? Só queria agradecer, professora Lília. Muito obrigado mesmo. Foi uma honra estar aqui com você. Eu agradeço o professor Diego, gostei demais gostei demais. Eu acho que nós vivemos essa metamorfose social, né? O Ulrich Beck fala disso, em que o velho ainda não foi e o novo ainda não está plenamente É, constituído. Mas a gente Isso. precisa desses novos agentes sociais e a gente precisa, como eles dominam muito as redes, a gente precisa invadir essas redes, né? E precisa é. invadir a rede com boa informação e com muita esperança também, né? Eu acho que Sim, esperança aí que a gente tem outros afetos, que nós temos outros valores e que tem aí um Brasil muito mais inclusivo e plural, esses novos agentes, né? Que sim. vão aparecer. Muito Beijo. obrigada. Beijos. Obrigado. Tchau, Tchau. gente. Adorei.